Avança na Assembleia o debate da Comissão de Reforma Política. Ela pretende contribuir com sugestões que vão ser encaminhadas posteriormente ao Congresso, onde a reforma será, afinal, votada. Um dos integrantes da Comissão de Reforma na Câmara é o deputado e ex-governador Eduardo Azeredo, que participou da reunião aqui em Minas. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, a reforma agora sai. Como é que está o clima lá no Congresso? A reforma precisa sair. E nós temos um prazo fatal que é o fim de setembro. Por que prazo fatal? Porque para poder vigorar nas eleições municipais de 2012, as alterações têm que ser feitas até um ano antes da eleição. Foi, inclusive, o ponto que levou a essa decisão final do Supremo em relação à chamada ficha limpa, que continua existindo, está aprovada a lei da ficha limpa, só que ela vai vigorar com efeitos para frente. Então, nós precisamos de aprovar as alterações até setembro. Fácil? Não, não é fácil. Começou pela maneira que foi constituída a discussão. A discussão se iniciou com duas comissões. Uma comissão no Senado e uma comissão na Câmara. Seria melhor que fosse uma comissão mista. E as duas comissões ainda têm prazos diferentes. O Senado tem um prazo mais enxuto, um prazo de 45 dias, e a da Câmara 180 dias, exatamente. E a da Câmara 180. O do Senado provavelmente vai ser prorrogado alguns dias. Deve ir até o fim de abril, pelo menos. Então vai ser mais que 45 dias. Vai ser alguma coisa em termos de 60, por aí. E o da Câmara tem um prazo de 180. Nós vamos ter que ter, então, um trabalho paralelo e mais à frente, lá por volta do mês de agosto, vamos ter que unificar as propostas para ir serem votadas, porque as comissões estão apenas propondo. Depois é que vamos ter a votação que tem valor legal. Agora, a questão, quando chega na questão do sistema eleitoral, né, a ser definido, emperra. Sim. Não é isso? Esse é o ponto básico. É o que está acontecendo na Câmara, porque o Senado sequer ainda se debruçou mais sobre essa questão. Os pontos que foram resolvidos foram pontos periféricos. Sim, né? Exatamente. O Senado preferiu discutir primeiro aqueles pontos menos polêmicos, se bem que alguns até complicados, como é a questão do fim da reeleição. Mas o fato em si do sistema eleitoral, do financiamento público de campanha, que são os dois pontos básicos, esses ainda não foram discutidos pelo Senado. E a Câmara fez o inverso, começou a discutir exatamente o sistema eleitoral. Nós temos 5 hipóteses, basicamente, de sistemas eleitorais. O atual sistema, a continuação dele com algumas melhorias, como o fim, por exemplo, da coligação proporcional. O sistema distrital, em que o Estado de Minas Gerais seria dividido em 53 distritos. Então, as pessoas não seriam eleitas mais pelo Estado de Minas, mas seriam eleitas pelo distrito de Poços de Caldas, pelo distrito do Pontal do Triângulo, pelo distrito da região de Montes Claros, e assim por diante. O terceiro seria o sistema de listas fechadas, que é praticado na maior parte dos países democráticos, mas que está sempre associado ao parlamentarismo, em que você não vota numa pessoa. Da lista fechada? Ela é uma alternativa, mas ela tem alguns defeitos muito complicados. Só para esclarecer o telespectador que não sabe o que é, né? A lista fechada é uma lista que o partido define, não é isso? Exatamente. E que não são colocados os nomes. Né? Não, então deixa eu só fazer então assim. O ciclo seria o sistema atual, com algumas mudanças, o sistema distrital, que o Estado é dividido em distritos, o sistema de lista fechada, que você vota na lista do partido e não nos candidatos, o sistema distrital misto, que é uma mistura dos dois anteriores, o distrital e o sistema de lista fechada, e finalmente o chamado distritão, em que o Estado é um distrito só e são eleitos os 53 mais votados, no caso, deputados federais. Que é o voto majoritário. É o voto majoritário para deputado. Então voltemos então aí à lista fechada. A lista fechada é a mais praticada, ela fortalece partidos, mas ela tem dois grandes problemas. Como fazer essa lista? É o partido que vai fazer. Então você pode ter uma predominância dos caciques partidários, em que eles vão colocar no primeiro lugar da lista aqueles que já são mais influentes, e você tem um grande problema que é a renovação. Como renovar dentro de uma lista? Mas esse caciquismo ele já não ocorre? Sim, ele já ocorre. Os que têm, enfim, mais poder dentro do partido já não são privilegiados nessas listas? Não, propriamente não. Na lista não, porque o que acontece com os candidatos que são mais conhecidos? Eles disputam igualdade de condições com os outros. O tempo de televisão é o mesmo tempo, você faz a distribuição partidária, a não ser um partido pequeno, que às vezes tem um candidato só, aí o candidato daquele partido pequeno sai todo dia na televisão. As pessoas aí não entendem por que aquele candidato aparece todo dia, os outros não aparecem. Porque você tem. Mas dentro de um partido, dentro do PSDB, por exemplo, apesar de eu ter sido já governador
Eu não tive nenhum privilégio na disputa com os demais candidatos a deputado federal. Uma questão que se coloca, quando a gente discute essa questão, aparece uma outra que é, muitas vezes, o problema de democracia interna dos partidos. Sim, exatamente. Isso não vai ser tocado nessa lista aí, por exemplo, do Senado, ela não, né, da Câmara não aparece. Essa questão que mexe, na verdade, com reforma partidária, não vai ser incluída na reforma política? Esse é um ponto. Na verdade, a gente tem uma lista de pontos que estão sendo discutidos, mas a reforma partidária, ela também é passível de discussão. Por exemplo, a questão das prévias. Né? Nós tivemos aí dentro do próprio PSDB a definição do candidato a presidente da República, acabou sendo José Serra, quando uma grande parte do partido preferia que fosse o Aécio Neves. Né? Então, esse é um ponto que pode se colocar. Mas resolver um pouco essa questão do caciquismo, se houvesse mecanismos aí para se democratizar um pouco o partido? Sim, ele diminuiria a influência do caciquismo, mas ele também traria uma possibilidade de divisão maior. Foi o que aconteceu, por exemplo, no PT. O PT teve prévias e ficou dividido nas eleições. E continua, de alguma maneira, dividido. Então, veja que não existe uma forma que atende 100%. Agora, que nós precisamos de democratizar as decisões partidárias, sim, é sempre bom que isso aconteça e não fique na mão só do presidente, do secretário-geral do partido. Nós temos que ter. Mas, no sistema de listas, eu, pessoalmente, temo muito. Primeiro, que não é da tradição brasileira. As pessoas estão acostumadas a votar no seu deputado, ainda que não lembrem depois em quem votaram, mas elas votam no deputado. Aí ela teria que votar numa lista, na qual estariam candidatos que o eleitor gosta, mas estariam outros que ela não gosta. Então, vamos supor que fosse votar na minha lista, do meu partido, do PSDB. Na minha lista estariam lá 10 nomes, 15 nomes, 20 nomes. Certamente teria sido. Esse aqui eu gosto, mas esse eu não gosto. Agora, deputado, não é preciso envolver a população? O senhor acha que existe alguma forma do próprio Congresso fazer isso? Ou isso não é realmente o interesse do Congresso? Na prática, a população precisa se informar mais sobre política como um todo. Nós temos aí estatísticas que mostram que 50% da população é totalmente alienada em relação às questões políticas. E os outros 50% se informam mais na época de eleição. 30% de alguma maneira e 20% acompanham sempre. Esses são os números. 20% acompanham sempre, apenas 20%. 30% de vez em quando. E outros 50% só na vesprinha da eleição. Então, e é importante porque a política diz respeito a tudo, a vida das pessoas. Diz respeito à saúde, diz respeito às estradas, diz respeito à educação. Portanto, o envolvimento maior da população é importante. Agora, ele pode ser feito através de discussões como essa que a Assembleia Legislativa está fazendo, transmitida pela TV Assembleia. Ela pode ser feita por audiências públicas, como a Câmara dos Deputados vai fazer. E existem outras formas de envolvimento, além do próprio plebiscito. O plebiscito, entretanto, traz uma dificuldade a mais, porque ele é uma votação em que você tem que esclarecer a população sobre tudo. E aí, se os deputados não conseguirem chegar a um consenso, a população é que vai chegar. Quer dizer, os deputados estão eleitos exatamente com a procuração da população para discutir esses pontos de maneira mais detalhada. Sem falar no risco da mediação. Sim, da mediação, da influência exagerada, por exemplo, da mídia. Então você poderia, eu acho que o plebiscito pode ser utilizado, o Brasil já utilizou em pelo menos 2 oportunidades, em relação ao parlamentarismo, em relação à posse de armas. Eu não considero que tenha sido uma experiência de muito sucesso, nenhuma das 2 vezes. Uma palavrinha só, o senhor está otimista? Eu estou cauteloso, estou ansioso. Acho que nós precisamos diminuir o custo das campanhas. O financiamento público é muito importante. Continuar com o sistema atual, em que os partidos se financiam das mesmas fontes, mas têm as mesmas dificuldades, seja o partido do PT, seja o PSDB, não é bom. O sistema atual tem muito problema. Nós temos um processo que chega a ser hipócrita em determinados momentos. As empresas que financiam, às vezes, são colocadas como vilãs, e aí elas, às vezes, não querem financiar mais. Então, é um processo demorado que nós vivemos hoje. Não é bom o sistema atual. Ele acaba, inclusive, penalizando determinados candidatos. Algumas pessoas pagam pelos pecadores, de maneira que eu mesmo sou vítima de um processo desse, em que sou acusado em relação à candidatura de 98, e, na verdade, sem ter nenhuma responsabilidade. Então, nós precisamos de ter um sistema mais claro do ponto de vista de financiamento das eleições. O financiamento público é importante, o PSDB defende o financiamento público. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua presença no Mundo Político. Tá ótimo, muito obrigado.
Eu conversei com o deputado federal e ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo. Nosso assunto, a reforma política. Ele veio a Belo Horizonte, veio à Assembleia Legislativa para participar da reunião da Comissão de Reforma, que tenta preparar subsídios e sugestões para as comissões que trabalham no Congresso. Daqui a pouco, outro integrante da Comissão da Reforma Política, o ex-governador e deputado Nilton Cardoso, também trata do assunto conosco.